Boa noite, alunos. Espero encontrá-los bem. Hoje, então, temos a nossa última aula de metodologia científica. Aqui quem fala é a professora Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social e professora dessa disciplina de metodologia científica. Estamos aqui no nosso projeto, que é o modelo da universidade, nosso projeto de pesquisa. E aqui é importante nós vermos algumas partes que eu não falei para vocês ainda, que todo trabalho acadêmico, seja ele um projeto de pesquisa ou um trabalho acadêmico, ele tem que ter a capa e a folha de rosto, tá? Então, olha só, como que é a capa dos trabalhos acadêmicos aqui na Uniarp? Então, em cima vai o nome da universidade, vocês podem ver que na segunda linha está escrito curso de, daí vocês têm que completar com o nome do curso. Daí vem o nome completo de vocês, vejam que é tudo em caixa alta, tá? As letras são tudo em caixa alta, tudo maiúsculas. O título da pesquisa e subtítulo, se houver, o nome da cidade e o ano. Na folha de rosto, nós vamos ter o nome completo do acadêmico, letras caixa alta também, maiúsculas. O título do trabalho e subtítulo, se houver. Aí tem aqui no recuado, projeto apresentado como exigência para obtenção de nota na disciplina de metodologia científica, vocês vão preencher, do curso de serviço social da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp. Orientador vai ser a professora Lília Capelin, caçador e o ano. O sumário vocês deixam para fazer por último, que daí vocês vão ter todas as páginas do projeto ou do trabalho acadêmico, e daí vocês colocam o sumário com as respectivas páginas, o que tem em cada página, tá? Os títulos, vocês vão copiar aqui para cá pro sumário e vão colocar as páginas. E chegamos, então, na parte de introdução, que é a nossa última parte do nosso projeto de pesquisa. Vocês já fizeram o problema, né? Dentro do problema lá tem o objeto da pesquisa de vocês, né? Já fizeram objetivo geral, objetivo específico, justificativa, hipóteses, referencial teórico, metodologia da pesquisa, cronograma, recursos e as referências, né? Se alguém ficou com alguma dúvida nas referências, que a professora não fez uma aula específica, poderá estar olhando aquele material que eu coloquei no grupo e mandei por e-mail também de como fazer as referências e citações, certo? Se alguém ficar com alguma dúvida, é só me perguntar. Lá naquele material tem os modelinhos, é só vocês seguirem o que os modelinhos estão ensinando vocês a fazer. Então, vamos para a parte de introdução. Nós temos aqui na introdução, então, nesta sessão, o tema e a problematização são contextualizados e o objetivo geral e os objetivos específicos são apresentados. É isso, tá? Então, nós vamos ter que apresentar o tema que eu estou pesquisando. Se o meu objeto de pesquisa é o catador de reciclável, eu vou apresentar meu tema aqui, tá? Se o meu objeto de pesquisa são as adolescentes grávidas do bairro Martelo, eu vou contextualizar esse problema aqui, vou colocar os objetivos dessa minha pesquisa, uma visão geral sobre o que tem dentro desse projeto de pesquisa, certo? Então, eu vou aqui para minha dissertação, meu projeto de dissertação de mestrado, para mostrar para vocês como que eu fiz, que é bem simples. A introdução nos trabalhos acadêmicos, normalmente vocês não façam muito extensa, especialmente porque não tem necessidade de ser tão extensa em trabalhos de graduação a introdução. Claro que lá no final do curso, quando vocês forem fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que vocês têm que fazer um projeto de pesquisa, vocês podem caprichar mais na introdução, fazer ela um pouco mais extensa. Mas vejam, esse aqui é uma introdução de uma dissertação, de um projeto de pesquisa de dissertação de mestrado, e ela tem 2 páginas, ó, tá? 2 páginas, certo? Então, não precisa ser muito extensa. Uma coisa importante é que a gente não coloca aquela citação recuada em 4 centímetros aqui na introdução. Eu dei preferência para citações diretas de até 3 linhas ou citações indiretas, que são aquelas onde eu leio o que alguém escreveu sobre o tema e transcrevo com as minhas palavras, certo? Então, por exemplo, vou ler lá o texto, a dissertação de mestrado da professora Lília, que é sobre os imigrantes haitianos, de uma parte lá que me interessava. Então, aqui na introdução eu coloco, segundo Capelin, 2018, que é a data da minha dissertação, vírgula,
e escrevo com as minhas palavras aquilo que eu quero aqui dentro da introdução. Não preciso recuar daí, tá? Eu só recuo em 4 centímetros, aquela citação em letrinha pequenininha, tamanho 10, recuada em 4 centímetros, se eu copiar tal e qual como está lá. Aqui na introdução não é recomendável fazer isso. O recomendável é a citação indireta, que é essa que eu falei para vocês, que eu escrevo com as minhas palavras, aquilo que eu li, ou a citação direta de até 3 linhas, que dela fica dentro do corpo do texto. Vejam, nessa introdução aqui da professora Lília, eu começo situando o objeto da minha pesquisa, que é o meu primeiro parágrafo tem 2 linhas. Vocês podem seguir esse mesmo caminho, né? Então, ó, o objeto de pesquisa desse projeto é o imigrante haitiano residente no município de Caçador, Santa Catarina, Brasil. Então, eu posso colocar o objeto da pesquisa deste projeto são as adolescentes grávidas do bairro Martelo, Caçador, Santa Catarina. Ou são os catadores de recicláveis do bairro do município de Caçador, Santa Catarina. Ou são os idosos abandonados da Casa Lar São José, do município de Caçador, Santa Catarina. Ou são as crianças que estão acolhidas na Casa Lar Menino Deus e Caçador, Santa Catarina. Aqui vocês vão colocar, então, o objeto de pesquisa de vocês, tá? Nessas 2 primeiras linhas. Depois, se vocês observarem no texto, a professora vai dando uma visão geral sobre o tema. Eu ainda não vou escrever a resposta do meu problema, porque eu ainda não fiz a pesquisa. Esse é um projeto ainda. Eu não apliquei a pesquisa ainda, eu estou fazendo o projeto. Então, eu não vou dar a resposta já aqui da minha pesquisa, até porque eu não sei essa resposta. Eu ainda não fiz a pesquisa. Então, eu vou dar uma visão geral sobre o tema. Olha, no segundo parágrafo eu vou falar um pouquinho sobre migração, né? Que está acontecendo muito no mundo. No terceiro parágrafo eu continuo falando sobre isso. Eu vou chegando aqui no imigrante haitiano, no 4º parágrafo, ó. Começo a falar que desde janeiro de 2010, quando um terremoto de grandes proporções assolou o Haiti, deixou milhares de mortos. Eu vou começando a chegar no meu objeto aqui de caçador, tá? No 4º parágrafo aqui, no 5º parágrafo aqui, eu vou falando que não há dados precisos quanto ao número exato de imigrantes. Falo um pouco de Santa Catarina, ó, no 6º parágrafo, tá? No 7º parágrafo, eu vou me aproximando cada vez mais do meu objeto. Vejam que no 8º parágrafo eu cheguei na minha pesquisa, tá? Então, eu começo uma visão bem geral a nível de mundo, vou indo, estado de Santa Catarina, Caçador, cheguei na minha pesquisa, aqui no penúltimo parágrafo. Olha só, a pesquisa de campo, a minha pesquisa era de campo e bibliográfica, tá? Então, eu falo das 2 aqui no final, olha só. A pesquisa de campo dessa dissertação pretende mapear aproximadamente a quantidade de haitianos residentes no município de Caçador, bem como descrever os aspectos desse processo migratório, como as motivações que levaram esses imigrantes a escolher o Brasil, especificamente Caçador, como foi a viagem até aqui, quais seus sonhos, se o Brasil respondeu às suas expectativas, quem e o que deixaram no Haiti, o que faz sentirem saudades do Haiti, como está ocorrendo sua inserção social nos aspectos como políticas públicas, trabalho e receptividade dos brasileiros, entre outros. Dados que aparecerão no decorrer das entrevistas semi-estruturadas com o público-alvo. Vejam que aqui eu cheguei na minha pesquisa. Eu estou falando o objetivo. Lembra o objetivo geral e específicos que vocês colocaram antes lá no projeto? É aqui que vai aparecer, no finalzinho da introdução, tá? E esses objetivos podem aparecer tanto lá no início quanto aqui no final. Eu gosto de lá no início não falar ainda dos objetivos, mas isso é uma preferência minha. Eu primeiro falo do objeto lá no primeiro parágrafo, falo uma visão geral sobre o tema, que é contextualizar esse tema, né? E aí, por último, que eu chego no objetivo. Olha, ele está dizendo, vejo que na primeira linha eu já estou falando do meu objetivo. Eu não falo especificamente do objetivo, mas eu falo, ó, pretende mapear aproximadamente a quantidade de haitianos residentes no município de Caçador, descrever os aspectos do processo migratório. Então, ali vocês vão colocar o objetivo geral primeiro e os específicos formando um texto, tá? Eu finalizei falando também que essa pesquisa será permeada por títulos de pesquisa bibliográfica, visando conceituar e localizar socialmente o fenômeno da imigração e seus desdobramentos da sociedade brasileira, bem como no município. Então, quem lê essa introdução aqui,
sabe qual é o objeto desse projeto de pesquisa, imigrante haitiano. Tem uma visão geral sobre o tema, imigrante haitiano, imigração e processos migratórios. E, por fim, eu coloco o objetivo geral e os objetivos específicos dentro do corpo do texto. Falo também que tipos de pesquisa que eu vou utilizar dentro dessa pesquisa aí, que é a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Beleza? Fácil, né? Aqui deu 2 páginas, o de vocês pode ser 1 página no máximo, beleza? E assim teremos terminado, então, o nosso projeto de pesquisa nessa nossa última aula, né? Espero que todos tenham entendido como fazer a introdução. Como eu falei, eu vou estar à disposição para que vocês me perguntem, vão me mandando também a introdução para ver se está certo. E daí, só colocar ela nessa parte, copiar e colar. Vocês podem escrever direto também dentro desse projeto de pesquisa, que a maioria está usando direto esse aqui. Vai ali, escreve, né? Vai lá para as referências, faz as referências. Se alguém tiver alguma dúvida de como faz as referências, mesmo tendo o material disponível, olha aqui as referências, ó. As referências vai tudo que vocês leram de livros, de artigos científicos, de sites da internet que vocês consultaram, tem que aparecer aqui no final nas referências do projeto de pesquisa. Porém, tem um jeito certo de fazer, que eu já mandei para vocês naquele material lá de estudo para a prova, eu mandei 2 materiais. Um que é o resumo de tudo que eu expliquei e outro uma parte que ensina como fazer citação e como fazer citação e como fazer as referências, tá? Qualquer dúvida, só me perguntar daí, certo, pessoal? Um abraço a todos e assim findamos, então, o nosso projeto de pesquisa, tá? Aguarda até sexta-feira eles finalizadinhos para a pontuação lá no portal.